Os bichos não passaram tão mal naquele verão, apesar da dureza de trabalho. Se não dispunham de mais comida que nos tempos de Jones, tampouco tinham menos. A vantagem de alimentarem apenas a si mesmos, sem ter de suportar 5 seres humanos perdulários, também era tão grande que compensava algumas falhas. Perdulário é aquele que gasta com excesso, aquele que esbanja, né? Pródigo é um outro jeito de falar isso. Perceba, na verdade, aqui, a produção já caiu, né? A única coisa é que nós não temos 5 humanos para sustentar, não é só a comida dos seres humanos, né? Imagine, é toda a plantação que seria vendida. Então perceba que não caiu pouco a produção da fazenda, não caiu pouco mesmo, caiu muito. E de muitas maneiras, o método animal de fazer as coisas apresentava maior eficiência e economizava trabalho. Então lembre-se, no geral caiu, mas em alguns casos específicos pois era mais eficiente. Atividades como a remoção de ervas daninhas, por exemplo, poderiam ser feitas com uma perfeição que seria impossível aos seres humanos. E mais uma vez, como nenhum bicho roubava, era desnecessário cercar o pasto para separá-lo das terras aráveis, o que poupava muito trabalho na construção de cercas e portões. No entanto, conforme o verão passava, várias carências imprevistas começaram a se fazer sentir. Havia necessidade de óleo de parafina, pregos, barbantes, biscoitos para os cachorros e ferro para as ferraduras, e nenhum deles podia ser produzido na fazenda. Mais tarde também precisariam de sementes e adubos sintéticos, além de diversas ferramentas. E por fim, do maquinário, e do moinho. Ninguém podia imaginar como conseguir tudo aquilo, né? Então não tem como a gente não fazer novamente essas comparações, né? Como a gente já conversou. Então, quais são as comparações aqui que a gente tem que fazer? Ora, numa sociedade que se fecha e se torna uma sociedade comunista, é de se entender que no começo, a gente que no começo a gente tenha uma certa abundância ali, né, porque claro, você pega aí um grande capitalista, capitalista no sentido do Machado de Assis, né, do tempo do Machado de Assis que vive de capital, o cara lá tem alguns milhões, dependendo do cara, o cara tem bilhões, é claro que aquilo ali distribuído para todo mundo gera muita riqueza, né. Gera muita riqueza? Não, a riqueza é distribuída, né? Gerar riqueza é outra coisa. O problema é que o que não se pensa, vamos imaginar que nós temos um determinado milionário que se tornou milionário porque ele inventou equipamentos agrícolas, né? O que não se pensa é que esse cara, ele não pegou esses milhões extras de ninguém, ele criou esses milhões extras, né? A terra conseguia gerar 50 sacos, por exemplo, por pedaço, vamos colocar assim, e com o maquinário dele, ou com as técnicas, ou com fertilizantes, né? Vamos imaginar qualquer um desses profissionais, aquela terra gerou muito mais, né? Bom, o que nós temos que pensar é que nós temos essas grandes riquezas, que é a riqueza da família ali, né? Nós não temos a família pegando 90% da produção, né? E deixando 10% para os animais, mas o que acontece muito frequentemente, hum, talvez não haja tantos empreendedores, né? Lembre-se, livre iniciativa. Qual que é livre iniciativa? Eu tô aqui na minha casa, eu tive uma ideia e sem aparato social nenhum, eu falo: "Pô, eu vou inventar isso daqui", né? E aí eu acabo, ah essa pluralidade de ideias surgindo em muitos lugares, acaba fazendo com que novas ideias surjam e assim por diante, né? É claro, não estamos aqui querendo defender todo milionário, todo bilionário. É claro que tem um monte de gente que faz fortuna desonestamente, né, principalmente aqui no Brasil, etc, etc. Mas o ponto é,
Nesse meu exemplo hipotético, eu acordo com uma ideia, eu tenho que convencer todo um aparato social ali, que é todo centralizado, para que a minha ideia passe, né. Então, é comum que a coisa não se vá para frente, né. Um filme maravilhoso para você assistir é o filme chamado, poxa vida, eh, eu vou lembrar, eu vou lembrar desse filme. É com bom, se eu não lembrar vocês me cobrem aqui, mas sabe no Bastardos Inglórios tem aquele vilão ali que vilão não, ele é nazista, né, mas ele é um herói ali para os nazistas, porque ele matou várias pessoas, então é aquele ator e é um filme alemão, alguma coisa Minha Mãe. Bom, não é importante, eu coloco ali nos comentários se vocês quiserem o nome do filme, mas o interessante é notar a diferença da Alemanha oriental e da ocidental, da Alemanha comunista e da Alemanha capitalista, né. A impressão que você dá que você tem, e o filme é fiel à realidade, é que, a Alemanha, comunista, né, ela parou no tempo, ela simplesmente parou no tempo, né. Então esse é o preço que se paga por se tolher a livre iniciativa, né. Ora, o que a vantagem é, mas você pega toda essa imensa riqueza acumulada na mão de poucos e distribui. Mas a desvantagem é, essa riqueza acaba. E se você não tiver outros modos de simplesmente gerar riqueza em vez de distribuir riqueza, a coisa vai ficando feia, né? E lembre-se, é claro que esse é uma das grandes falhas do pensamento, simplificando, né, do pensamento comunista mais tradicional, que é essa ideia de pensar que nós temos recursos limitados, né, nós temos, por exemplo, riqueza limitada, e aí uma vez que um tem muito, o cara tá roubando dos outros, né, se esquece que dá para se criar riquezas, né. Deixa eu dar um exemplo para simples para você, para provar, né. Vamos supor que determinada pessoa vira trilionário, trilionário. E aí você vai pensar, esse cara, ele sozinho, ele poderia salvar todas as pessoas, morrendo de fome na África. Então esse cara é extremamente cruel, ele está roubando o dinheiro das criancinhas na África. Mas vamos supor, ficção científica aqui, mas o raciocínio pode se aplicar à realidade facilmente. Vamos supor que esse cara ficou trilionário pelo seguinte, vamos supor que ele é o Elon Musk, né, ele já está no caminho para ficar trilionário. Então ele inventou lá os seus foguetes, foi a um planeta, qualquer, e desse planeta ele começou a conseguir extrair ouro, sei lá, fez plantações neste planeta, etc, etc, etc. Perceba, qualquer riqueza que ele trouxe de lá, não é riqueza que ele está roubando de pessoa alguma, é riqueza que ele simplesmente não existiria se um gênio desse, não existisse, né. Então é o mesmo raciocínio para maquinária agrícola, para várias outras coisas. Estou colocando maquinário agrícola porque é mais fácil a gente pensar nisso, né. Bom, esse meu alqueire aqui que geraria 100 sacas, começa a gerar, 500 sacas. Onde estariam essa da onde que quem inventou esse maquinário, ou as técnicas, ou os agrotóxicos, sei lá o que, aonde estariam, da onde que esse cara tirou as 400 sacas? Do nada, ele criou riqueza, ele gerou riqueza, né. Então é isso que se torna muito mais difícil numa sociedade comunista, onde todos os esforços têm que se passar pelo Estado, né. Poderia haver outras soluções para isso? Poderia. A China, por exemplo, hoje em dia, ela vai mais ou menos por esse lado, né. Eh, é possível você ter, as suas livres iniciativas. Então a gente tem, por exemplo, o Jack Ma, que é, sei lá, um bilionário chinês, mas o governo olha bem de perto o que você está fazendo, né. Bom, então, fechemos aqui a digressão, mas é de se entender que mesmo não vendendo a produção deles, mesmo não sustentando os humanos, mesmo
né, nada disso eles tenham ficado ali no nível normal. É claro que na nossa historinha tem o fato também deles serem animais, etcétera, né, isso também contribui, né. Mas eu tô pensando na comparação. Eh, então havia, perceba outra, semelhança, né, várias coisas que essas pessoas precisam, elas não vão ter, né, que os animais da nossa história ou uma sociedade isolada, ela não vai ter, porque o resto do mundo se fecha a ela, né. Hã, bom, nós podemos, ouvir isso, nós podemos ver isso, por exemplo, o que acontece em Cuba, né. Bom, no próximo vídeo a gente continua, no próximo parágrafo.